um casal de milionário lá da Barra da Tijuca. Eles são do ramo de joias e de relógios importados. E tem também uma concessionária de carros importados. Eles saíram da loja deles levando muitos dólares, muitos euros e levando também muitas joias, muitos relógios Rolex, Patek Philippe, Baume, Cartier e outros. Eles saíram com o carro e eles resolveram passar por Copacabana. E aí eles saindo, né, da Barra da Tijuca foram para Copacabana. E eles passando ali em Copacabana, eles pararam no sinal. Aí veio lá do sinal um cara, né? Um cara na casa de 70 anos, né? Com bermuda importada, chinelo Calvin Klein, né? Relógio Rolex no braço. O cara veio até o carro deles no sinal de trânsito e eles tinham passado numa loja de jet ski, tinham comprado um jet ski e tinham também ido numa loja de motos e compraram uma moto importada. Eles iam puxando do carro deles numa carrocinha daquelas bacana, né? E tava lá o jet ski e a moto grande na carrocinha. Pararam no sinal de trânsito ali em Copacabana, quase em frente ao Copacabana Palace. Aí me levantou esse cara, né? Um cara de estatura mediana, né? Na casa de 70 anos, olhos azuis, branco, com uma cicatriz na barriga com formato de L. Ele parou, né, no sinal de trânsito, puxou a pistola e apontou para o casal, né? E aí pegou, mandou o casal descer e levou, né, a caminhonete do casal com o jet ski e a moto grande. E seguiu e foi embora. Horas passadas, alguém foi até o local e tinha uma banca de revista. E na banca de revista estava passando uma notícia sobre a Avenida Paulista, onde um cara baixinho, barbudo, né, tinha assaltado 2 caras e tinha tomado dos caras, né, 2 relógios e 2 celulares. E ele, andando na Avenida Paulista, ele encontrou 4 aposentados que tinham ido no Banco do Brasil, da Avenida Paulista, e tinha recebido a aposentadoria. E esse casal era um casal de gente classe média, né? Com relógio bom, cordão de ouro. O velhinho, barbudo, né? Fez uma limpa, né? Pegou o dinheiro da aposentadoria dos 4 aposentados, mais as joias deles, cordão de ouro, relógio e tudo mais. E aí ele botou na mochila, andou mais um pouco, dobrou a esquina, pegou um Uber e foi embora. E aí, voltando o jornal, novamente, a falar sobre esse assunto, logo estava estampado no jornal esse caso lá de Copacabana, quase em frente ao Copacabana Palace, onde esse cara, né, mais ou menos 70 anos de idade, com a cicatriz de um L na barriga, já havia feito alguma cirurgia, né? O cara branco, de olhos azuis, cabelo social, cara de pau, né? Ele também havia feito esse roubo, tendo tomado de assalto a caminhonete com o jet ski novo e uma moto grande nova dessas Harley Davidson importada. Então, aí se deu essas 2 notícias e passado um mês foi feita a investigação lá em São Paulo e no Rio de Janeiro sobre esses 2 camundongos, sobre esses 2 larápio, e eles acabaram sendo presos. E foi marcado o julgamento de ambos e, por ironia do destino, eles foram presos fazendo arruaça, fazendo maracutaia, fazendo mão de gato lá em São Paulo. E eles tendo sido presos em São Paulo, foi marcado o julgamento deles e eles foram a julgamento. E eles, tendo ido a julgamento, chegou o dia do julgamento e aí me apareceu um juiz com a cabeça raspada, a cabecinha dele brilhava, um cara de 1,80 m de altura, né, um cara forte,
né? Um juiz muito rígido, muito rigoroso, muito seguro. O juiz ali presidiu, né, o julgamento, e o juiz tendo feito o julgamento, o juiz, durante o julgamento, com muita classe, né, ele perguntou, os advogados de acusação, os advogados de defesa podem se pronunciar em seus respectivos discursos. Os advogados de acusação acusando e os de defesa defendendo, façam aí suas acusações e suas defesas, façam aí o discurso jurídico de vocês, façam aí a fala de vocês, para que a gente possa dar continuidade, dar sequência ao julgamento. Feito o julgamento, o juiz perguntou aos advogados de acusação e aos de defesa onde estavam as testemunhas, e eles disseram que não havia nenhuma testemunha, e os advogados de acusação acusaram, os de defesa acabaram demolindo, acabaram destruindo a fala dos advogados de acusação, e aí o juiz chegou à seguinte conclusão antes de bater o martelo e disse: bem, já que não há nenhuma testemunha, nem de defesa e nem de acusação contra os réus estão absolvidos. E aí bateu o martelo e eles foram absolvidos dos crimes que cometeram, porque não tinha nenhuma testemunha, nem de acusação e nem de defesa. Tamanha foi a rapidez do roubo que eles fizeram, a ponto de não ter sido formalizado, nem configurado, nenhuma testemunha de acusação nem de defesa. Vejam só a velocidade com que eles cometeram esses delitos. E aí o juiz, da cabecinha raspada, mais ou menos 1,80 m de altura, um cara muito robusto, um cara muito firme em suas palavras, bateu o martelo e absolveu, mandou os dois caras ir para casa. E eles foram para casa e foi assim que se deu esse julgamento. Então, vejam só como é interessante as coisas no Brasil. As coisas acontecem, a sociedade fica esperando que o criminoso vá para a cadeia, e aí, geralmente, quando não acaba em pizza, acaba em torta. E aí, a coisa ficou torta antes de chegar à pizza.